Olá, segundo ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas. Na aula anterior, nós falamos sobre as briófitas, lembrando que nós estamos seguindo aí a escala evolutiva. Então, são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, nas pteridófitas, elas já têm aí um avanço em relação às briófitas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de pteridófita. Nós temos a samambaia. Onde você encontra as samambaias? Normalmente você encontra a samambaia na casa da sua avó. Toda vozinha tem uma samambaia, ou na entrada, ou lá fora, no quintal. Em algum local ela tem samambaia, porque a samambaia ela é de fácil trato e ela é uma planta considerada planta de ornamentação. Essa espécie, a reprodução é uma reprodução assexuada. Lembra quando eu falo de assexuado e sexuado? Então, assexuado significa que não existem trocas de gametas. E se você já viu uma samambaia, normalmente ela tem uns pontinhos pretos, olha, na parte de baixo dela. Vou até trocar a cor aqui. Ela tem uns pontinhos pretos e esses pontinhos pretos são os soros. Os soros não só encontramos nas samambaias, como a gente encontra nas avencas também. Quando acontece a formação desses soros, significa que elas já estão prontas para realizar a reprodução assexuada. Aqui tem um outro exemplo também, que são as avencas. As avencas também são consideradas plantas de ornamentação. Normalmente elas ficam ali do ladinho da samambaia. Tem duas samambaias e uma avenca, né? E as avencas, elas também têm esses sorinhos. Inclusive, não sei se você já viu alguma avenca, mas quando aparecem os soros na avenca, que são também sinais de que ela está pronta para realizar a reprodução assexuada, dá a impressão de que a folha ela está queimada. É como se fosse uma queimadura da folha, ou que a folha esteja para morrer. E não é. É um momento em que ela está disponível para realizar a reprodução assexuada. E as avencas e as samambaias, elas fazem parte do grupo de vegetais de pequeno porte, que são as pteridófitas. E quais são as principais características das pteridófitas? Vamos lá. É o que eu falei para vocês, nós trabalhamos aí numa escala evolutiva, você precisa... Ah, Pro, mas eu não gosto de decorar, você sabe que eu não gosto de decorar, mas é importante que você saiba a escala evolutiva até para o momento do vestibular, tá? Então, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas, então vou repetir o que eu falei no slide anterior, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que as briófitas e as pteridófitas são dos vegetais de pequeno porte e as gimnospermas e as angiospermas dos vegetais de grande porte. Elas possuem raízes, caules, folhas e são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. O que significa isso, Pro? As plantas vasculares, elas já têm vasinhos. Se você olhar a sua mão agora, você vai verificar que existem algumas linhas azuis. Na minha mão é azul, né? Na sua, de repente, é uma outra cor, mas na minha dá a impressão de que são azuis. E essas linhas azuis são os vasos sanguíneos, que levam o sangue para toda a região do nosso corpo. E é o que acontece nas plantinhas. Nas briófitas, elas são avasculares, ou seja, elas não têm vasinhos, por isso que elas são rasteiras. Já as pteridófitas, elas conseguem inclusive encorpar um pouco mais, elas conseguem crescer um pouco mais, porque elas já desenvolveram essa característica aí de ser vascular. Então, tem lá uns vasinhos condutores de seiva que faz com que essa planta
acabe se desenvolvendo um pouco melhor. Belezinha? Segundo médio, insisto na questão de que vocês precisam, além de verificar, de ver as videoaulas, de fazer interação nas videoaulas, vocês também precisam ler a apostila de vocês. Beleza, povo? Na próxima aula eu continuo falando sobre as pteridófitas. Beijo!